Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda, muitos me conhecem como Duda. Sou estudante de psicologia, atualmente no 4º semestre, e ao longo desse semestre eu e mais 4 colegas, a Gabi, a Adriana, a Denilta e o Pedro, desenvolvemos um trabalho de pesquisa a respeito da vida deste carinha aqui, psicopata, chamado Ed Kemper. E bom, ao longo desse vídeo eu espero explicar para vocês de forma clara pontos importantes da vida dele, como que foi a sua infância, adolescência, fase adulta, qual era o seu contexto familiar. E a partir desses estudos que a gente reuniu, dessas pesquisas que a gente reuniu, a gente vai fazer então um exame das funções mentais do Ed Kemper para entender melhor o funcionamento da sua mente, como que ele fez tais crimes, quais eram as suas motivações, as suas emoções, enfim. Então, inicialmente, eu vou trazer aqui alguns pontos importantes a respeito do contexto de vida do Ed Kemper. Edmund Emily Kemper III, ao longo de sua vida, cometeu crimes extremamente violentos, envolvendo abusos psicológicos, violência contra a mulher, assassinato, necrofilia, dissecação de corpos, e tudo isso já começou com indícios na sua infância. Não há muito o que dizer a respeito da sua fase pré-natal. A gente pôde perceber que foi um parto normal, mas os verdadeiros problemas se iniciaram na infância. Sua mãe, Carnel Elizabeth Kemper, e o seu pai, Edmund Kemper II, tiveram mais 2 filhas, além do Ed. Uma 5 anos mais velha e uma 2 anos mais nova. Então, o que indicava que ele era o irmão ali do meio. Sua infância foi extremamente conturbada, principalmente após a separação, o divórcio dos seus pais. Ed, ele era mais próximo do seu pai. E com a separação, ele teve que ficar com a mãe e com as irmãs e se mudaram para outra cidade. Ao longo da sua infância, com as suas irmãs, ele fazia brincadeiras assim, que já mostravam que aquele garoto não era normal. Brincadeiras do tipo de sentar em uma cadeira e ficar ali agonizando até a morte, ou se enrolar num tapete e ficar ali também fingindo ali que estava morrendo, sufocado. E isso também ele envolvia as irmãs. Há indícios também que na infância ele matou gatos das suas irmãs. Um ele matou, enterrou no quintal ali de casa. O outro ele matou, cortou partes do corpo e escondeu no guarda-roupa. E a sua mãe posteriormente descobriu. A relação da mãe com Ed era extremamente ruim, porque ela era muito crítica em relação a ele. E para completar, ela era alcoólatra. E principalmente após essa separação dela com o pai do Ed, parece que aumentou assim o nível de criticidade dela em relação ao filho, por ele se parecer bastante com o pai. Quando Ed tinha 10 anos de idade, a mãe o sentenciou a ficar preso no porão, a dormir no porão de casa, porque ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa de ruim com as irmãs, baseando-se no que ele já fazia ali, nas questões que ele apresentava e também essa aversão que ela já tinha pelo filho. Ela tinha um pouco de medo dele porque ele era um pouco alto para sua idade. Adolescente ali, ele já tinha aproximadamente 2 metros e pesava, já era bem pesado, Ele chegou a ter 2 metros e 6 centímetros e a pesar 140 quilos. Então ele era realmente muito grande, acima da média. Com 13 anos, então, acontece esse outro episódio com o gato. Ele decide morar com o pai. E acaba sendo decepcionado porque o pai está em outro casamento e a sua madrasta não gosta da presença de Ed ali. Então ele retorna para a casa da mãe. E na casa da mãe não era diferente. Foi uma sequência assim, de padrastos, até que a mãe, quando ele tinha aproximadamente ali uns 13 anos, ele foi para casa dos avós. A mãe então enviou para casa dos avós paternos.
lá na casa dos avós paternos, foi onde ele cometeu o seu primeiro crime, com apenas 15 anos de idade. Os seus avós paternos, sua avó tinha aproximadamente 60 anos, o seu avô tinha 72, e o seu avô deu um rifle para ele caçar ali os animais presentes no campo. Seus avós moravam no campo, numa fazenda, ali no interior, um pouco distante da cidade, e o seu passatempo ali era matar os animais com aquele rifle que o seu avô tinha dado, né? Então a gente já vê aí que, né, bem complexo. Ele já apresentava algumas coisas ruins, alguns indícios de que não era normal, o vô vai lá e dá um rifle pra ele. Mas enfim, a sua relação com o vô era até bacana, interessante. Já com a avó, que ele achou que seria diferente, a avó, mesmo sendo a avó paterna, demonstrava as mesmas coisas que a mãe fazia com ele. A avó, em algumas situações, ele chegou a falar que a avó não gostava dele porque ele olhava fixa e ininterruptamente para ela. Então, era algo assim que ela não gostava, e ela era muito crítica também em relação ao fato dele matar os animais. Até que um dia, no dia 27/8/1964, ele teve uma brilhante ideia. Pegou o seu rifle, enquanto a sua avó estava ali na cozinha, cozinhando, ele apareceu e ela falou: vê se não vai matar os pássaros de novo. Só que ao invés de matar os pássaros, ele deu tiros nas costas e na cabeça da avó. Então, o seu avô não estava em casa. Quando ele chegou, ele também matou o seu avô, assim que ele desceu ali do carro. Alegando que matou a sua avó para ver como era, e o seu avô, ele disse que matou porque ele não queria que ele visse a esposa morta, que não queria que ele sofresse por isso. Então, Ed fez uma ligação primeiramente para sua mãe, falando o que ele tinha feito, e a sua mãe falou: se você não falar para a polícia, eu mesma falo. E foi aí então que ele ligou para a polícia, no mesmo dia, e esperou, sentado, a polícia chegar. Então, ali após assassinar os seus próprios avós e esperar para que a polícia chegasse, confessasse o crime, Edmund Kemper foi preso no hospital de Atascadero, que era uma prisão de segurança máxima para as pessoas que tinham problemas mentais na época. Lá, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. E ele era, assim, muito amigo de todos lá dentro. E uma parte que eu acho, assim, extremamente errada da história é que ele passou a ser assistente do seu psicólogo. E ele passou a realizar testes com outros detentos que chegavam lá naquela prisão. Estudos afirmam também que ele tinha um QI extremamente alto, então ele era uma pessoa amigável e inteligente. E por isso, então, que o psicólogo passou a fazer com que ele ajudasse, né, a realizar esses testes com os outros detentos que chegavam ali. Então, no momento da vida de Ed, que era para ele estar se desenvolvendo, né, ali naquela fase da adolescência, ele estava aprendendo com outras pessoas, com outros criminosos, coisas relacionadas de modo geral a estupros, como que eram feitos, enfim, ele realizava os testes com detentos, então a gente só podia esperar o pior disso, né? Posteriormente, então, já na sua fase adulta, em 1969, quando ele já tinha 21 anos de idade, ele foi liberado dessa prisão de segurança máxima e os seus crimes foram arquivados. Outra negligência, né, aí, ele voltou para casa da mãe e posteriormente achou um emprego na Universidade da Califórnia. Ele trabalhou em diversos empregos, né, ao longo da sua vida. Trabalhou em bares, um bar chamado Jelly Room, se eu não me engano, eu não sei falar inglês muito bem, como eu falei, mas lá ele conversava bastante com os policiais que iam lá às vezes e tinha curiosidades a respeito, né, dos policiais. Ele assistia muitas séries, muita televisão, que o contexto era justamente esse, policial. E a partir daí ele conseguiu entender muito bem como que funcionava essas investigações policiais, como que era o comportamento dos policiais com os seus prisioneiros, e a partir daí ele já foi estudando o que ele faria posteriormente, né?
Em 1971 ele trabalhou no departamento de transporte e ele tinha um desejo muito forte de se tornar um policial. Tem até fotos dele com policiais, só que ele não foi aprovado porque ele era alto demais para o cargo e ele não conseguiu então se tornar policial. Mas ele começou a colecionar facas e armas de fogo e ele comprou também um carro muito parecido com uma viatura policial da época lá dos Estados Unidos. E esse desejo nele, infelizmente, foi falho, né? Ele não conseguiu se tornar um policial, mas então ele sempre comprava coisas que faziam referência a isso, assistia coisas relacionadas à carreira policial, porque era algo que ele queria bastante. Ed, ele foi se tornando um cara bastante manipulador, articuloso, ele tinha um QI muito alto, né? Como foi diagnosticado na sua adolescência ali, no período que ele ficou preso. E por ter investigado ali, participado de várias entrevistas, ele conhecia diversos tipos de crimes, conhecia também bastante sobre as investigações policiais, então meio que ele já estava ciente de tudo que poderia acontecer caso ele cometesse algo errado. E a partir do momento que ele comprou aquele carro que se parecia com uma viatura, ele começou a oferecer caronas, principalmente para as garotas bonitas da Universidade da Califórnia. Então ele ia lá fazer aquela manipulação, se mostrava confiante e ele conta em entrevista que ele chegou a oferecer 150 caronas para essas mulheres antes de cometer o primeiro crime. Então ele matou aproximadamente 7 garotas, 6 garotas nesse período, né? Oferecendo caronas para elas, e aí ele ia para uma área isolada da Califórnia, mudava a rota e aí matava, esfaqueava, cortava as cabeças. Ele tinha muito isso de cortar a cabeça das garotas. Às vezes ele levava para casa. Ele sempre tinha um souvenir das suas vítimas também. E ele praticava necrofilia com os corpos. Enfim, eram cenas horríveis, foram assassinatos terríveis. E tudo isso a polícia não chegou a descobrir até o momento em que posteriormente ele confessou, né? A polícia descobriu os crimes, mas não associou os crimes a ele, até porque ele era amigo da maioria dos policiais. Em abril do ano de 1973, ele cometeria o que seria um dos seus últimos crimes. Após uma briga muito feia com a sua mãe, e ela adormeceu, e na madrugada ele pegou um martelo golpeando-a na cabeça e após isso cortou a sua garganta e fez sexo com a sua própria mãe, morta. And in a rage I went right back in. For 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. It was one of our arguments. I cut off her head and I humiliated her corpse. It's there. Então, é um crime realmente nojento, extremamente violento. E após isso, ele ligou para uma das melhores amigas da mãe dele, chamada Sally, afirmando que teria um jantar e que ela estava convidada. E a Sally foi e ele também a matou, esfaqueou na própria casa deles. Após isso, ele fugiu e no dia 23 de abril de 1973, em outra cidade, em outro estado, ele ligou para a polícia. Finalmente, então, Ed, ele está preso. Foi condenado com 24 anos de idade a 8 prisões perpétuas após confessar os crimes horrendos que cometeu e a forma como ele assassinou brutalmente a própria mãe e a melhor amiga dela, Sally. Ele, então, até hoje continua vivo, com 74 anos de idade, e está cumprindo a sua sentença. E é alvo de muitas entrevistas, estudado por bastante psicólogos e criminologistas. No exame das funções mentais, então, no que diz respeito à consciência, a gente percebe, diante de tudo que foi exposto aqui, de tudo que foi documentado e afirmado até pelo próprio Ed Kemper em suas entrevistas, a gente percebe que ao cometer os seus atos criminosos, ele estava completamente lúcido e consciente, ou seja, ele estava totalmente no controle da situação.
Isso é percebido principalmente quando ele assume os seus crimes para a polícia, né? Então, não houve alteração quantitativa da consciência, em momento algum ele apresentou falta de compreensão ou sonolência ou falta de concentração ali no que ele estava fazendo, muito pelo contrário, ele era extremamente atento a tudo que estava acontecendo. Já em relação às alterações qualitativas, também não houve correlação, apesar de ter as questões filogenéticas ali relacionadas ao seu histórico parental e às suas relações familiares, ao que ele passou, fatores emocionais que ele passou na infância, a gente não percebe que houve também essas alterações qualitativas, porque ele não apresenta transe ou hipnose após os atos, não teve experiências quase morte. Então, em relação à consciência, ele estava super lúcido, como foi retratado anteriormente. Em relação à alteração, que é a direção da consciência, a gente percebe que o Ed apresentava a natureza de sua atenção de forma voluntária, ou seja, ela era direcional e ativa. Em relação à direção da atenção, ela era externa, ele estava atento mais ao que estava acontecendo fora do que dentro dele mesmo. Ele era muito focado em seus objetivos, até porque era uma pessoa que planejava os seus crimes, e a gente percebe que eles tinham um padrão, né? Geralmente ele sempre era envolvido com as mulheres, sempre envolvia mulheres do colegial que pegavam carona com ele. A gente percebe que tem ali um foco e é bem direcionado, né? Isso também afirma a hipertenacidade da sua atenção e a hipovigilância. Ele não perdia esse foco. Em relação à vontade, nós percebemos uma alteração qualitativa da volição em Ed Kemper, denominada hiperbolia. Essa hiperbolia era caracterizada principalmente pela livre expressão dos seus sentimentos. A gente percebe também que de forma livre e espontânea ele realizava os seus crimes. E é notório isso principalmente no primeiro crime que ele cometeu contra os seus próprios avós. Ele agiu meio ali, né, repentinamente. O Ed Kemper ele é caracterizado também como impulsivo, apesar de ter consciência dos crimes que ele cometera. É notório então um aumento na intensidade dos impulsos. E ainda em relação à vontade, a gente pode perceber que os atos que ele cometia eram heterodestrutivos, então era sempre contra o outro. Em relação às alterações de pensamento, no Ed Kemper a gente percebe a presença do pensamento compulsivo, principalmente em relação à mãe, porque em algumas entrevistas ele afirma que tudo que aconteceu foi culpa da mãe, né? Ele não assume muitas vezes essa culpa, porque a gente percebe também que as suas vítimas eram sempre mulheres, então retoma essa imagem, né, da mãe dele. Mas em relação ao juízo, a gente percebe que ele estava completamente consciente das suas ações, ele planejava os seus atos e ele não apresentava nenhum tipo de dissociação da consciência ou delírios, ele era consciente, como já foi explicado aqui várias vezes. Em relação à personalidade, a gente percebe que o Ed ele não se ajustava às normas sociais, ele tinha total descaso com os comportamentos legais definidos na época, ele tinha uma tendência muito forte à falsidade e a gente percebe isso quando ele se diz ser amigo dos policiais, né? Ele era extremamente manipulador e ele tinha um total descaso com a segurança dos outros, tanto que ele matava as pessoas. E ele era extremamente agressivo e a gente percebe isso porque ele não simplesmente matava as pessoas, mas após a morte delas ele ainda praticava a necrofilia, cortava os seus membros e continuava agindo de forma brutal com o corpo mesmo já morto, para mostrar aquela agressividade, né? Isso mostra, na verdade, a agressividade que ele tinha. Ele não possuía qualquer tipo de remorso ao praticar os seus crimes e ao confessá-los também. A gente percebe que era totalmente indiferente, né? Então, em relação à personalidade, é isso.
Finalmente, chegamos então à nossa hipótese diagnóstica, baseando-se, é claro, no histórico do Ed Kemper, que eu apresentei inicialmente aqui, as suas vivências, os crimes que ele cometeu, as características desses crimes, a sua postura diante da confissão desses crimes, também a análise, o exame das funções mentais, fizeram com que a gente chegasse então a essa hipótese. Eu acredito estar coerente, mas caso vocês achem o contrário também, fiquem à vontade, a gente pode comentar depois. Em relação à família do Ed Kemper, a gente percebe que desde a sua infância é um ambiente totalmente disfuncional. A gente percebe que a relação com a mãe dele é ruim, extremamente ruim, a mãe dele tratava muito mal, os avós também posteriormente. Juntando isso, associado também a uma predisposição agressiva que ele já apresentava desde a infância, mostrando isso através das suas brincadeiras, dos atos que ele cometia contra os animais de estimação daquela família. Enfim, associado a vários outros fatores, chegamos à conclusão que ele tinha um transtorno de personalidade. E de acordo com o DSM-5, é o transtorno de personalidade antissocial. Eu vou ler aqui as características desse transtorno, para vocês verem e confirmarem aí se está de acordo, e em seguida a gente finaliza então o vídeo. O transtorno de personalidade antissocial é um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes: fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivo de detenção; tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal; impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro; irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas; descaso pela segurança de si e dos outros; irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras; ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Um indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade e há evidências de transtorno da conduta com o surgimento anterior aos 15 anos de idade. A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. E agora também vou ler o diagnóstico conforme o CID-10. É um transtorno de personalidade dissociativa, é codificado como CID-F60.2. Características bem semelhantes ao do DSM-5. Cabe aqui notar que as síndromes estudadas para cada classificação diferem apenas por terem sido elaboradas por instituições diferentes. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de forma clara e o mais objetiva possível a respeito da vida do Ed Kemper, as suas funções mentais, e espero que tenha sido de aprendizado para vocês. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, mas é isso. Até uma próxima. Obrigada por terem assistido.